Temos Scott Bessent, Donald Trump, todos dizendo que a paciência deles com o Irã está se esgotando. O Irã tem sido muito firme nas suas posições sobre o que quer de um acordo com os Estados Unidos. Agora vimos os Estados Unidos atacarem o Irã. Fala pra gente sobre a resposta do Irã. Por que e de que forma o Irã se tornou tão firme e confiante na sua posição? Eu acho que estamos vendo, como eu já disse antes, um presidente muito frustrado, que não sabe como sair de uma situação que ele nunca deveria ter começado. E deve haver, de vez em quando, uma lâmpada acendendo naquela mente obtusa, dizendo isso para ele. Então ele está procurando desesperadamente uma saída. Ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que não acho que mudei minha visão original sobre o que está acontecendo aqui. Acredito que estamos tentando enganar os iranianos. Digo enganar, mas eles não estão sendo enganados. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. Só que vamos levá-los a mais um período, igual aos dois anteriores, de, entre aspas, afastamento diplomático, e depois vamos atacá-los de novo, bem no meio do que deveria ser um cessar-fogo. Mas cada vez mais, parece que a gente tem a mesma interpretação da palavra inglesa cessar-fogo que o Bibi Netanyahu e outros israelenses têm da palavra em hebraico para cessar-fogo. Porque na prática não são cessar-fogos de verdade. É só talvez um pouco menos de matança, mas a matança continua do mesmo jeito. E todo esse processo está começando a desmoronar. Está começando a desmoronar, eu acho, por causa de alguns pontos centrais. Um deles é a situação política cada vez mais difícil em que o Netanyahu se encontra dentro de Israel. E também o fato de que há rumores de que a Miriam Adelson teria se cansado dele. E, por consequência, o grande dinheiro que ela vinha mandando para ele também pode estar se afastando. E tem outras coisas acontecendo também. Eu até levantei a ideia outro dia de que talvez, se a gente acha que os arquivos do Epstein realmente têm impacto, e que esse impacto é chantagem, pode ser que o Bibi Netanyahu não tenha aquela parte dos arquivos, ou qualquer parte que trate diretamente da Melania e do próprio Donald. E por isso seriam os mais devastadores se viessem a público. Talvez quem controle esses arquivos seja o Mossad. Isso faria sentido para mim. E talvez o Mossad também não esteja tão satisfeito assim com o Bibi Netanyahu. Então, não está deixando ele usar essa chantagem e até tenha deixado claro que não está fazendo isso tanto quanto possivelmente fazia antes. Existe uma certa, digamos assim, uma certa tensão neste momento entre os diferentes grupos, não só dentro da coalizão dele, mas em toda a estrutura do governo israelense. E nisso eu incluo o Shin Bet, as Forças de Defesa de Israel, a Força Aérea e o restante dos instrumentos militares e de segurança. O clima não é dos melhores. E com certeza não é dos melhores em Israel, especialmente lá no norte, onde o Hezbollah continua atacando as pessoas que já foram atingidas. Foram recebidas de novo. Esse me é quase uma vez. Eu suspeito que a população judaica de Israel provavelmente já tenha perdido algo entre 250 mil e 500 mil pessoas, judeus, só por causa dessa dinâmica na região, onde eles não conseguem voltar para suas casas ou fazendas com confiança de que não vão ser mortos. E é por isso que ele está avançando tão ao norte do rio Litani, talvez até planejando cruzar, esqueci o nome do próximo rio, mas talvez até cruzar esse próximo rio. Ele já tem grupos avançados lá. E está matando pessoas no caminho. E essas pessoas nem sempre são do Hezbollah. Na verdade, em muitos casos, não são. São apenas cidadãos do Líbano, o que, claro, está irritando profundamente o governo em Beirute, que, para ser sincero, como de costume, não sabe o que fazer. Então tem muita coisa acontecendo ali, mas eu não volto atrás na minha declaração original. A gente vai fazer o que já fez antes. Foram 2 períodos diplomáticos diferentes, supostamente. O nosso jeito de fazer diplomacia é bem estranho.
sem diplomatas envolvidos. E agora vamos atacá-los pela terceira vez, saindo de uma negociação suposta e dessa vez de um cessar-fogo também suposto, que a gente vê todo dia que é só suposto, assim como o do Bibi. É isso que eu sei. E acho que tudo vai se desenrolar de novo. O depoimento do Bradley Cooper no Congresso foi lamentável. Simplesmente lamentável. Acho que foram o Jason Crow e o Seth Moulton, em especial, que eu vi questionando ele duramente. Ele me lembrou de um tenente-comandante na sala de simulação em Newport, que respondia a uma pergunta quando eu, como coronel do exército supervisionando o jogo, chegava até o terminal, olhava para ele e dizia algo bem simples, tipo, como vão as coisas, comandante? E ele me olhava e respondia, está tudo de acordo com o plano. Aí eu dizia, vem cá, puxava ele para o canto e falava, olha, sempre que um superior, especialmente numa sala de simulação, ou pior ainda, numa situação real, fizer uma pergunta como a que eu fiz, nunca responda do jeito que você respondeu. Porque a missão nunca sobrevive ao primeiro contato com o inimigo. O que você precisa responder é, você está cumprindo a sua missão? Está cumprindo a sua missão? Porque você pode estar seguindo o plano o dia inteiro e mesmo assim não estar cumprindo a missão. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Mas aí vem o problema, e o Seth Moulton até insistiu nisso. Qual é a sua missão, almirante? O senhor sabe qual é a sua missão, além de navegar com porta-aviões e destroyers, atirar em iranianos e lançar bombas sobre o Irã? O senhor entende algo além disso? Uma missão, normalmente, como a gente ensinava em Newport, tem duas partes. Tem a parte em que você diz o que vai realizar, e depois vem o propósito, o porquê. Certo? Então qual é o seu propósito? Como é que dá para ter uma missão sem saber o propósito? Eles não sabem o propósito, estão só executando ordens, e os iranianos sabem o propósito deles. O propósito deles é enfrentar isso, e se for necessário, de forma gradual e com alguma lógica, causar um grande dano em você. Existe uma discrepância real aqui, e nós estamos perdendo. Os Estados Unidos parecem estar se envolvendo. Sabe, eles atacam o Irã em Bandar Abbas, depois recuam. Atacam de novo, recuam de novo. O Irã responde de forma equivalente. E mesmo assim, os Estados Unidos continuam dizendo que tudo isso está dentro dos limites do cessar-fogo, que é algo limitado. Mas por que os Estados Unidos estão se envolvendo nesses ataques? Depois, um período de calma pode simplesmente significar que estão esperando até estarem prontos. Claro, com a situação atual dos estoques de armas dos Estados Unidos, isso pode levar muitos anos até que estejam prontos para outro ataque prolongado, outra intervenção, outra longa campanha de bombardeios. Mas ainda assim, os Estados Unidos estão agindo dessa forma sob o governo Trump. Por quê? O que está por trás desses ataques, que alguns chamam de golpes de alfinete, em que parece que o país entrou num padrão em que, quase todo fim de semana, segue nessa mesma direção? Eu não faço ideia, Danny. Sinceramente, não faço ideia. A não ser que talvez eles pensem, e talvez os militares estejam aconselhando, que é preciso atacar de vez em quando, só para lembrar que tem capacidade de fazer isso. Eu não consigo entender. Mas em relação às munições, a gente tem toneladas de bombas burras. E dá para acoplar um kit JDAM, que transforma uma bomba comum em uma bomba inteligente, pelo menos dentro de um certo alcance. Então ainda temos muitas delas. E provavelmente, somando o nosso arsenal com o Nael, há bombas suficientes para continuar bombardeando. Ou seja, até o limite. Mas isso não seria nada e provavelmente não serviria para destruir a sítio de Viviu e matar civis. Mas afinal, o que o Netanyahu está fazendo no Líbano? É exatamente isso que ele está fazendo lá. É o mesmo que ele faz na Cisjordânia. É o que ele quer continuar fazendo. E em Gaza, ele faz aos poucos, todo dia. E Deus me livre, ouvi hoje de manhã, em outra entrevista, que ele ou alguém em Israel está falando sobre o Jonathan Pollard, talvez sobre seguir adiante e não parar no Líbano. Bom, você sabe qual é o próximo país depois do Líbano. Boa sorte. Boa sorte. O Erdogan não desfilou aquele novo míssil balístico na avenida em Ankara
só para admirar o metal brilhante. Eu acho que estamos vendo, de novo, volto a essa ideia, estamos vendo a fusão de todos esses conflitos. E a Ucrânia é o que está bem na minha frente agora, depois dos comentários do Lavrov para o Rubio, aparentemente, e para outros também. A próxima ofensiva vai ser num país da OTAN. Quer dizer, o próximo ataque vai ser contra ativos da OTAN, inclusive os nossos, que já foram devidamente avisados para sair de lá. Mas eu não duvido que eles deem mais um passo na escada da escalada, ou melhor, meio passo. Alguém colocou mais um degrau ali, abaixo do atual, ou abaixo do que vem logo acima. E esse degrau é o seguinte: tudo bem, vamos fazer isso na Ucrânia. E se isso não funcionar, alguns ataques aéreos em cima desses grupos de pessoal que estão na Ucrânia, fazendo coisas como direcionar mísseis Storm Shadow e outros para alvos dentro da Rússia, bem dentro da Rússia. Se isso não funcionar, a gente vai atingir outra pessoa. Talvez a Lituânia, a Estônia ou a Letônia, onde a gente sabe que existem outras células. Na verdade, a gente sabe que há uma célula de planejamento que inclui vários países da OTAN, inclusive o EUCOM, o Comando dos Estados Unidos na Europa, que está planejando um ataque a Kaliningrado. Então, por que a gente não elimina isso? E vamos eliminar dentro de um país da OTAN. Quero ver vocês invocarem o artigo 5 de forma realmente significativa. A gente está brincando com fogo aqui, eu acho. E não estou falando de acender fósforos. Eu estou falando de brincar com fogo de verdade. Talvez encurralar o Putin e acabar realmente começando alguma coisa. E talvez conseguir um pouco de coesão, uma coesão momentânea dentro da OTAN. Os poloneses provavelmente topariam, pelo menos metade deles. Os alemães, talvez um quarto, incluindo Merz. Talvez alguns outros se juntassem também. Mas no fim a gente acabaria com o artigo 5, em que só alguns atenderiam ao chamado. E nem por um instante. E isso é o que eu realmente penso. Nem por um instante eu acredito que o Donald Trump atenderia a esse chamado. Então, onde é que a gente fica? Teríamos uma guerra entre certos países da OTAN e a Rússia, com o artigo 5 invocado, mas não cumprido. E para onde a gente iria a partir daí? Eu sei que o Putin provavelmente já pensou nisso. Eu duvido que a gente tenha pensado. A gente sabe que o Império dos Estados Unidos está passando por um momento bem difícil, especialmente quando se trata de liderar instituições, se é que dá para chamar assim, dentro da OTAN, mantendo-se longe de guerras. Isso também está voltando para casa, está voltando para os Estados Unidos. Não dá para travar guerras lá fora sem que parte da violência e das atitudes que surgem em guerras como essa acabem voltando para cá. E eu vivo dizendo para as pessoas, esse é um país que não tem bombas caindo no quintal da frente desde 1865. E olha, tivemos 12 milhões de homens, ou 16 milhões, dependendo de como se conta, na Segunda Guerra Mundial. Mas não, eles estavam no exterior. Aqui, no nosso território, não aconteceu nada de relevante. Teve umas bombas incendiárias lançadas pelos japoneses na costa do Pacífico. Um pouco de ação nas Aleutas, que acabou bem rápido quando reagimos. E teve um pouco na costa leste, com alguns espiões nazistas e outras coisinhas assim. Mas nenhum americano, em 3 ou 4 gerações, teve bombas caindo no quintal da própria casa. Nenhuma. A gente simplesmente não faz ideia do que é viver num lugar como a Ucrânia, ou como Gaza, ou como a Cisjordânia, ou como o Líbano. A verdade é que a gente não sabe. Todas as nossas guerras foram travadas à distância. E o que será que vai acontecer com o Império quando isso chegar aqui? Porque pode chegar, e talvez por motivos internos, não necessariamente por causa de algum poder estrangeiro nos atacando. Isso pode acontecer. Pode muito bem acontecer, por exemplo, com uma bomba suja ou algo assim cruzando uma das nossas fronteiras. Mas isso serviria de desculpa para invocar a lei da insurreição, declarar a lei marcial, e aí tudo começaria a acontecer. Porque eu acho que é exatamente esse o objetivo interno dessa administração, liderada, aliás,
por ninguém menos que o seu secretário da guerra favorito, aquele que o Trump gosta de exibir como se fosse a imagem de um matador de filme. Parece que há outro tipo de enfraquecimento acontecendo com o Império Americano, algo que vem sendo cada vez mais reconhecido, até mesmo por neoconservadores, e é o declínio do Império como um todo. E eu fico curioso, já que você falou sobre a fusão desses conflitos, você mencionou a Ucrânia. Claro, há uma forte participação dos Estados Unidos ali, munições, inteligência e tudo mais. O Irã foi um projeto pessoal do governo Trump. E agora a gente vê que a China, de muitas formas, parece ter se desvinculado dos Estados Unidos. Ainda existe uma presença militar forte, mas a China vem se mostrando muito resiliente, forte, em ascensão, e agora se tornando um centro de poder global. Eles estão até falando sobre Cuba e outros projetos nos quais o Império Americano quer se envolver, mas parece que está tudo muito sobrecarregado. E o que mais, além da questão militar, que a gente comenta o tempo todo, o Império Americano pode estar perdendo agora, com esse envolvimento em guerra sem fim? Eu acho que foi um artigo que saiu numa publicação do grupo Win Without War, se não me engano. Acho que lembro o nome do autor. Sim, Nicholas Davies. O título do artigo é muito pertinente e o texto em si é bem eloquente. O título é Os crimes de guerra dos Estados Unidos condenam o mundo a uma guerra e um caos sem fim. E a resposta para essa pergunta, na minha opinião, é sim, absolutamente. E é isso que está acontecendo. A gente está destruindo o direito internacional. Estamos destruindo tudo o que foi construído depois da Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo de que Franklin Roosevelt falou em Yalta, que Eisenhower ajudou muito a consolidar, que Harry Truman apoiou totalmente. Os Estados Unidos se tornaram a verdadeira referência e, em muitos casos, o poder real por trás dessa ordem jurídica. Se o Mao estava certo ao dizer que o direito internacional nasce do cano de uma arma, e eu acho que até certo ponto ele estava, essa arma pertencia à potência que havia abastecido dramaticamente todas as Nações Unidas. E esse era o termo que usávamos na época, não aliados, chamávamos de Nações Unidas. Eisenhower usava esse termo, Marshall usava esse termo. Nós fornecemos recursos a todos aqueles poderes que acabaram sendo, entre aspas, vitoriosos. Do nosso lado, a maioria estava de joelhos no fim da guerra. A Grã-Bretanha, com certeza. A União Soviética também. A França. O Japão, que era inimigo, idem. Nós éramos o titã do mundo e colocamos o peso desse titã no Conselho de Segurança. Muitas vezes frustrados por outros, principalmente pela Rússia, quando isso servia aos interesses deles. Mas nós éramos o titã por trás do direito internacional. Nós éramos a lei. Por mais imperfeita que fosse, havia uma lei. Agora, como o título do artigo do Davies sugere, e eu acho que ele está certo, nós a destruímos. E não só a destruímos, tivemos um presidente que a desrespeitou, um presidente que a ignora. Na cabeça dele, a própria vontade é mais importante do que a lei. E James Madison deve estar se revirando no túmulo. Se os homens fossem anjos, não precisariam de governos nem de leis. Pois bem, nós destruímos o direito internacional. E estamos trabalhando duro para destruir o direito americano também, o constitucional e o restante. O que acontece lá fora acaba voltando para casa. Isso é quase uma regra das nossas guerras. E nós estamos em guerra há uns 30 anos, se você for contar, com todas as pessoas que destruímos, ferimos, deslocamos, dentro ou fora de seus países, ou matamos. 38 milhões é uma estimativa de quantas pessoas nós matamos com as nossas sanções, sendo 50% ou mais mulheres e crianças, desde o 11 de setembro. 38 milhões de pessoas. Isso se compara a Mao Tse-tung e à Revolução Cultural. Se compara a Stalin, nas purgas, nos momentos mais sombrios e cruéis das purgas. E chega até a se comparar a Hitler, de fato, quando falamos das pessoas que ele, pessoalmente, ou seu exército e outras forças, mataram, 100 milhões no total, mas provavelmente entre 30 e 40 milhões diretamente ligados a Hitler.
Então nós somos rivais dessas figuras e das pessoas que matamos com as nossas sanções desde o 11 de setembro. Já não somos mais o árbitro do direito internacional, seja para o bem ou para o mal. Já não somos mais o protetor do mundo, seja para o bem ou para o mal. E eu diria que por muito tempo havia mais bem do que mal nisso. Agora somos só o mal, somos totalmente maus. E ainda apoiamos pessoas que são ainda mais más do que nós, como Israel. Esses números que você mencionou, não tem como disfarçar isso com um discurso de Guerra Fria ou fingir que não sabe. O mundo inteiro viu essa destruição. E, Coronel Wilkerson, com relação a Israel, a gente tem uma situação muito difícil acontecendo, que, na minha opinião, não está sendo muito coberta pela grande mídia ocidental. É a guerra que Israel lançou contra o Líbano, o que provocou uma forte resistência do Hezbollah. E dentro disso, também estão surgindo novos desdobramentos, como aquele que vimos. O terrível crime de guerra, a humilhação que Ben-Gvir impôs aos ativistas da flotilha. E agora a ONU colocou Israel na lista negra dos países que cometem violência sexual em tempos de guerra. Isso é uma grande mancha, mais uma sombra no histórico já manchado de Israel. Então, Coronel, falando sobre essa situação e o impacto que ela tem no mundo, parece que o regime israelense, o mesmo que o senhor acabou de dizer que está agindo, se é que dá para acreditar, de forma ainda pior que a máquina de guerra dos Estados Unidos em muitos aspectos, está realmente no centro das atenções, sendo exposto dessa maneira. Olha, eu levo a sério o que o Lindsey Graham diz, quando ele afirma que se eles não estivessem fazendo isso, nós teríamos que estar lá fazendo. E se as forças que estão fazendo isso por nós fossem formadas por Lindsey Grahams, eu não tenho dúvida de que se eles conseguissem superar a própria covardia, estariam fazendo exatamente isso. E esse é um ponto que precisa ser dito sobre essas pessoas. Quer dizer, me desculpe, mas não estamos falando dos guerreiros mais corajosos e valentes do mundo que fazem disso uma prática diária, matar homens, mulheres e crianças. Agora eu admito, no Iraque, na Somália, no Afeganistão, na Líbia e em outros lugares, nós fomos responsáveis, direta ou indiretamente, pela morte de muitas mulheres e crianças. Mas eu não acho que a gente já tenha entrado num campo de batalha com um fuzileiro, um soldado, um marinheiro ou um aviador, cuja missão na vida, claro, pode ter havido exceções, sempre há, mas, de modo geral, cuja missão na vida fosse matar mulheres e crianças. Essas pessoas, sim, têm como propósito matar mulheres e crianças, porque dizem que elas têm ferimentos, ou o potencial de crescer e se tornarem terroristas, ou de gerar terroristas. É esse tipo de discurso que eu ouço vindo deles. Eles me lembram alguns dos neoconservadores aqui do país que diriam exatamente a mesma coisa na primeira página do New York Times, no canto direito, se pudessem fazer isso e ainda manter o emprego. Porque é assim que eles pensam, matar todos. Matem todos, foi o que meu tenente me disse num seminário na Universidade George Washington, quando contou sobre os 2 anos que passou nas Forças de Defesa de Israel e o tempo dele na Operação Chumbo Fundido. Foram 2, 3 semanas de preparação para o que a gente está vendo agora em Gaza, depois de 7 de outubro. Sempre foi algo planejado para acontecer, mais cedo ou mais tarde em 7 de outubro. Qualquer que tenha sido a origem disso. 7 de outubro, assim como o 11 de setembro para nós, deu aos israelenses a desculpa para colocar a Operação Chumbo Fundido em prática em toda a faixa de Gaza. É isso que eles estão fazendo, e vem planejando há muito tempo. E estão determinados a levar até o fim. O Naftali Bennett, do que é que o Bennett tem acusado o Netanyahu? De não acabar com os palestinos em Gaza, de não eliminar o Hamas, entrar naqueles túneis e matar o Hamas. Tirem eles desses túneis, matem eles. E o Bibi e as forças de defesa de Israel, e eu não culpo eles, estão satisfeitos em ficar ali, na superfície, matando aos poucos durante um cessar-fogo e negando qualquer tipo de ajuda humanitária que realmente pudesse entrar e ajudar.
Tem até trapaça acontecendo agora, com israelenses e palestinos ganhando dinheiro em cima disso. Isso sempre vai acontecer. Mas a ajuda humanitária lá dentro, neste momento, é praticamente uma piada entre as agências de socorro que realmente sabem o que estão fazendo e entendem o que está acontecendo por lá. Então isso tudo é simplesmente terrível. De Jerusalém Oriental, passando por Gaza, até a Cisjordânia e o Líbano. Ele estaria na Síria também, se tivesse tropas suficientes para encarar isso ao mesmo tempo. Mas lá, ele só tem uma força de contenção. E aí, vem o Irã. E eu tenho certeza de que o Bibi diria para o Trump que no momento em que ele quiser mandar tropas terrestres para o Irã, ele vai colocar o exército israelense, sabe, parar tudo no Líbano, deixar em espera, e se juntar a ele com as forças terrestres no Irã. Quase que eu queria que ele fizesse isso, porque eles seriam engolidos e massacrados. Odeio dizer isso, mas provavelmente seria o fim do exército israelense. Mas é com esse tipo de gente que a gente está lidando. E agora eu fico tentando entender, será que eu sempre estive certo em achar que Israel tem sido a nossa ferramenta? Ou será que os outros estão certos e nós é que somos a ferramenta deles? Acho que em certos momentos, os dois lados já exerceram esse papel. E agora eles se fundiram mesmo. No fim das contas, não faz muita diferença, porque os dois são criminosos. Duas asas do mesmo pássaro, nesse ponto. Parece até que são duas asas do mesmo drone. É exatamente. Nosso amigo George Galloway costuma dizer duas nádegas do mesmo, você sabe do quê? Do mesmo traseiro. Então, mas olha, sobre o que você está dizendo, essa situação na Ásia Ocidental, claro, tem implicações globais. E o que a gente vê no mundo que está mudando de forma tão dramática, especialmente nos últimos anos, mas até mesmo nesse período recente, de 7 de outubro a 28 de fevereiro, dá a sensação de que o mundo mudou de maneira bem profunda. E os Estados Unidos e Israel também parecem estar tentando correr atrás, quase cometendo atrocidades para tentar fazer isso e se adiantar. Mas não parece que isso esteja realmente acontecendo. Olha, eu não atribuo ao Donald Trump o mesmo tipo de gênio quase maligno que eu atribuiria ao Bibi Netanyahu. Quero dizer, você não fica no poder tanto tempo quanto ele ficou, num Estado judeu tão volátil como Israel. Eu digo isso enfatizando o judeu, porque eu realmente não acho que os árabes tenham muita voz ali. E claro, há mais árabes palestinos, além de cristãos e outros grupos em Israel, do que judeus, por uma pequena diferença. Eu suspeito que hoje já seja mais de 1 milhão, porque acredito que cerca de 1 milhão de judeus já foram embora. Eles votaram com os pés, e eu não acho que vão voltar. Mas eu acho que o que a gente está vendo agora é uma situação em que os Estados Unidos estão completamente presos nisso, e somos liderados por uma pessoa que realmente não entende o que está acontecendo, a não ser pelos aspectos financeiros, onde ele e a família estão ganhando rios e rios de dinheiro. Não sei se você viu a matéria de hoje de manhã. Isso é meio um parêntese, mas é bem revelador. Sobre aqueles 40 milhões de dólares em ouro, relógios Rolex e outras coisas que encontraram na casa de um agente da CIA. E agora a agência está dizendo que, bom, houve algumas circunstâncias na contratação dele que não foram muito adequadas. Quer dizer, não dá para inventar uma coisa dessas. Você sabe de onde ele conseguiu aquilo. Ele conseguiu isso na Ucrânia. E como eu disse para minha filha hoje de manhã, sabe, você poderia ir para a Ucrânia como um agente da CIA e se tivesse a mão leve, poderia pegar 40 milhões de dólares em ouro, praticamente da noite para o dia e sair de lá com isso. Eu sou o cara que viu 16 bilhões de dólares americanos sendo colocados em paletes num avião C-130 enviados para o Iraque e simplesmente sumirem. 16 bilhões de dólares. Então, tem mais dinheiro espalhado pela Ucrânia do que dá para imaginar. Mas isso mostra exatamente o que a gente está falando. A corrupção em todas essas guerras e a corrupção ligada ao apoio europeu e americano à Ucrânia e, em especial, ao Zelensky.
O que está acontecendo em Israel, no Líbano e em outros lugares, e o que está acontecendo na Geórgia, não podemos deixar isso de fora. Eles ainda estão tentando derrubar aquele governo. E o que está acontecendo perto de Kaliningrado, no Báltico em geral, e até o Ártico? Estamos pintando um quadro que os chineses e outros países do mundo, que vão se reunir na Índia em setembro, na reunião dos BRICS, com Modi no comando, não conseguem entender direito, eu acho. Mas eles sabem que estão vencendo e não querem fazer nada que atrapalhe essa vitória. Então, o tipo de conselho que vem de Xi Jinping, eu suspeito que seja mais ou menos assim. Se você puder prejudicá-los, prejudique, mas não de um jeito que acabe respingando em nós ou que provoque uma reação contra nós. É por isso que ele contou um monte de mentiras para Trump sobre o apoio ao Irã. Claro que ele apoia o Irã. A questão é, ele faz isso por meio de terceiros países. Bom, de que outra forma você faria isso e conseguiria escapar, sabe, das patrulhas e tudo mais? E ele está fazendo isso com satélites? Provavelmente sim. E a Rússia está fazendo também? Provavelmente sim. Eles fazem essas coisas porque acham que precisam proteger o Irã? Em parte, sim. Mas no fim das contas, é para proteger os próprios interesses, especialmente o interesse da China, com relação à ferrovia para o Irã e tudo mais. Então a gente está enfrentando eles na Ucrânia, está enfrentando eles no Irã. E na verdade a gente enfrenta eles em praticamente todo lugar onde vai. Se tentássemos tomar Cuba, aposto que também estaríamos enfrentando um ou os dois lá. Espero que isso não aconteça. Então por que estamos fazendo isso? Essa é a grande pergunta. Por que estamos fazendo isso? É só para gerar dinheiro para a família do Trump e para o próprio Trump. É por isso que estamos destruindo o ambiente interno do país, destruindo o direito internacional, fazendo guerra e matando pessoas sem nenhum propósito, a não ser o dinheiro. Eu não consigo entender isso. Olha, eu não posso repetir isso bastante. As pessoas não gostam dessa resposta, mas sinto muito. Isso é de muitas formas aquela velha palavra inevitável. Você não consegue entender o que está acontecendo porque é algo muito baixo. Baixo. No sentido de depravado, de quebrado, de sem sentido, ilógico, a não ser pelo fato de que muita gente está ganhando dinheiro com isso. Era. E a tentativa de dominar tudo para conseguir isso. Cadê essa tal de dominação total se nem conseguem abrir o Estreito de Hormuz? Acho que é por isso que a gente vê o dinheiro mandando tanto hoje em dia. Acho que, em vários momentos da história, parece que o poder militar do Estado, num sistema como o nosso, é quem está no comando, de certa forma. E agora parece que o dinheiro é quem manda muito mais. Mas também tem o fato de que, e você fala bastante sobre isso, e a gente pode encerrar por aqui, quando um império está caindo, ou em declínio, ele costuma reagir de forma agressiva. Só que a gente nunca viu um império como este, o Império dos Estados Unidos, que durante toda a sua história negou ser um império. E, ao mesmo tempo, afirma defender todo tipo de valores virtuosos, e por acaso chegou a ser, em certo momento, a economia dominante do mundo inteiro. Isso já não é mais verdade, e está rapidamente se tornando o contrário. Então é um momento diferente na história. E claro, como você também costuma lembrar, tem a questão das armas nucleares. A gente nunca teve esse trunfo na manga antes. Essa que me assusta. As armas nucleares. Sem tratados e com 10 mil ou mais entre nós e a Rússia. É uma quantidade absurda de ogivas, o suficiente para destruir o mundo várias vezes. E o que mais me preocupa, e eu não posso enfatizar isso bastante, é a liderança profundamente incompetente que temos agora. Dá para dizer que é excelente em enganar, excelente em manipular o mercado de ações para ganhar dinheiro, excelente em usar o dinheiro dos contribuintes para os próprios interesses, sejam pessoais ou o que chamam de interesses nacionais. O Congresso está ficando cada vez mais cético, até dentro do próprio Partido Republicano, especialmente com coisas como esse fundo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, ou lá quanto for, para reembolsar todas as pessoas que participaram do 6 de janeiro.
Isso deixou até o Thune, o líder da maioria no Senado, de pé reagindo. Mas tudo isso está acontecendo agora, e parece que não há nenhuma reação. Não parece haver nenhum esforço real para colocar o país de volta nos trilhos. Para usar uma metáfora, eu nem sei se isso ainda é possível, mas não vejo ninguém tentando de verdade. E isso é extremamente preocupante. E aí a gente volta para o que você mencionou. Voltamos à questão das armas nucleares e ao desespero que em algum momento a gente vai sentir. Provavelmente não muito longe no futuro, talvez até ainda na minha vida. Esse desespero vai ser tão profundo e tão abrangente que a gente pode acabar iniciando algo que só conseguiria terminar com armas nucleares. E essa não é uma perspectiva nada agradável para eu pensar, especialmente quando penso nos meus netos e nos filhos deles.